De volta aqui no VDR, um programa em experiência completa. Quero mandar um abraço que eu esqueci, literalmente, na semana passada. Pô, me encontrou lá, tava indo comprar um samba de 30 centímetros, tava com uma fome desgraçada. Aí veio a dona Violeta, que me falou junto com seu marido, que assiste o programa todo dia. Um beijo pra senhora, dona Violeta. E também tem uma dona Berta. Dona Berta do Maior Bom também parou no mesmo dia. Danilo, é o seu programa aqui, minha filha. Deu um abraço tão gostoso que eu fiquei muito feliz. E lá no Lítero, nesse final de semana, teve lá um evento legal que eu levei a coroa para dar uma dançada, né? Para fazer um giro e tal. E aí foi muito bacana porque a audiência muito grande do Voz das Ruas lá entre essa galera aí que já está numa maturidade boa. Então, muito obrigado a todo mundo e recomendo aí que você confira o conteúdo do programa no youtube.com/Danilo Quixaba ou então lá no portal guará.com. Nós mandamos a Aniele Pimentel beber um café preto com as mães numa ação maneira que teve lá e que o VDR está apoiando. Coloca aí. O Dia das Mães foi comemorado com muita animação na comunidade 25 de maio. A vila, que fica próxima ao bairro Vinhais Velho, é antiga e cheia de famílias carentes. E por isso uma igreja evangélica do bairro resolveu promover uma manhã divertida e cheia de surpresas. Em um terreno, uma tenda foi montada e um café especial foi servido. Era tanta comida que difícil era selecionar o que colocar no prato. A gente entendeu que seria muito bom interagir, seria muito bom, né, nos felicitarmos, parabenizarmos essas mães, abençoando-as com um café da manhã, com um parabéns, com um feliz Dia das Mães. Confraternizar com a comunidade foi o jeito mais digno que a igreja encontrou para homenagear as mães que merecem toda a atenção e carinho do mundo. Não só neste dia, mas todos os dias do ano. A figura materna, para mim, representa uma rainha, né? Na verdade, eu acredito, na minha opinião, eu acredito que a maior função que existe na face da terra é a função de ser mãe. O amor de mãe é aquele que nunca se esgota, nem mesmo quando o filho escolhe trilhar caminhos tortuosos, transformando sua paz em aflição. Não há o que se discutir. Uma das maiores forças do universo reside no amor de mãe. A Bíblia fala que quando Jesus foi comparar o amor de mãe, ele comparou o amor de mãe com o amor de Deus. Então nós entendemos que não existe amor maior do que o amor de mãe. Legal, né? Que boa iniciativa, a gente sempre apoia qualquer tipo de solidariedade. Mas atenção, o chicote mudou, mas a escravidão continua, seja lá de qual tipo, né? E teve um evento para lembrar disso para todos nós. E quem foi lá foi a fofinha, a coisinha fofa. Coloca aí. 13 de maio de 2018. A data marca 130 anos desde a abolição da escravatura. Ela é lembrada para reforçar a história da luta do povo negro. Era para ser um dia de comemoração, mas infelizmente ainda não há muito o que ser comemorado. Tem essa data como uma data de denúncia do racismo que existe na nossa sociedade. Então, a gente tem essa data como denúncia e como reflexão para que a gente continue a fazer como os nossos ancestrais sempre fizeram, se rebelar, se organizar e reivindicar por seus direitos. E foi por todos esses motivos que eles se reuniram nessa marcha que aconteceu simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro e Recife. Representantes da Central Sindical Popular, com lutas, quilombolas e movimentos sindicais e populares se reuniram na Marcha Sem Reparações, que chama a atenção para a necessidade de existir políticas de reparações como ação compensatória que devem ser utilizadas para promover a igualdade e compensar os danos causados à população negra. Motivação que fez a quilombola Zilmar sair de São Vicente Ferre e encarar 6 horas de viagem até São Luís para participar do ato de mobilização. Um movimento desse, de uma marcha dessa que vem colocar todos os conflitos das comunidades, tanto do campo como da cidade, a gente está junto para somar força e fazer enfrentamento mesmo, que é isso que nós temos que fazer. Uma caravana de Teresina, Piauí e de outros municípios do Maranhão se juntaram à militância e, mesmo debaixo de chuva, percorreram por 40 minutos as ruas da Liberdade. Para eles, o dia 13 virou um Dia Nacional de Denúncia do Racismo, uma luta pela qual vale a pena marchar em prol da igualdade social, respeito às diferenças e pelo fim definitivo da opressão e da exploração.
Lembrei da música do Bezerra da Silva, quando o Cabral aqui chegou e semeou sua semente, naturalmente começou a lapidação do ambiente. Roubaram o ouro, roubaram o pau, pra ficar legal, ainda tiraram o couro de toda a nossa terra original. É isso mesmo, bicho, a gente tem que protestar porque a escravatura acabou nada. Aqui no Maranhão nós temos uma quantidade absurda. Inclusive teve uma reportagem, 64% da mão de obra escrava do Brasil é de gente do Maranhão. Eles são negros, são pardos, até brancos, que trabalham de maneira desumana, indigna, além do racismo que existe com relação à etnia africana. Então, sabe, a gente tem que protestar mesmo o quanto, né, tiver de problemas terríveis com relação aos direitos humanos. O nosso amigo Eulalio Figueiredo, que além de ter caneta poderosa, já escreveu uma cheia de carnaval, de quase tudo de mazela e de brincadeira. E está lançando uma obra literária. A Lidiane Alves foi lá. O livro O Crime da Baronesa é de autoria do juiz Eulalio Figueiredo e chega à sua 4ª edição. A obra trata do homicídio de um escravo de apenas 8 anos e mostra o processo criminal que foi imputado à baronesa de Grajaú. O livro trata do processo crime que ela respondeu aqui em São Luís, acusada de ter matado um escravo, uma criança escrava de 8 anos de idade, chamada Inocência. Então, esse processo se desenrolou e quem estava cuidando de providenciar as acusações contra a baronesa era o barão de São Bento, que era inimigo do marido dela, barão de Grajaú. Então, este processo ele foi mais político do que jurídico, de modo que o processo correu, ela foi levada a júri de qualquer maneira, porque o barão de São Bento estava no poder e o marido dela estava fora do poder, mas no final, no julgamento pelo júri, ela foi absolvida. E depois que ela foi absolvida, quem pagou caro com essa situação foi o marido dela, o barão de Grajaú. O melhor dizendo, foi o promotor de justiça, Celso Magalhães, que o marido dela, barão de Grajaú, exonerou ele a bem de serviço público, porque ele tinha tido a audácia de acusar a esposa dele perante o Tribunal de Justiça. O livro, que já é considerado um best-seller, começou a interessar o autor desde a fase da infância e também faz parte da trilogia criminológica maranhense. É o crime da baronesa, o processo das formigas e o crime do desembargador Pontes Lisgueiro, que são de minha autoria, tá? Então, são 3 casos rumorosos que aconteceram aqui durante o Brasil colonial, o Brasil Império, que precisavam ser resgatados e contados para que as gerações passantes e futuras tomassem conhecimento. Depois desta 4ª edição, o autor conta que os leitores podem esperar mais um breve lançamento. A 5ª edição já está sendo preparada. 3 grandes escritores maranhenses, José Sarney, Milson Coutinho e José Chagas, já escreveram sobre o livro e declararam ele como a melhor obra que existe sobre o caso do crime da baronesa de Grajaú. Um abraço, Eulalio, você é super gente boa e aí mais uma obra de sua criatividade. Meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Apvida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste que cuida de você oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Apvida, você ainda conta com cobertura odontológica com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Apvida é a solução completa para você ter sempre o mais importante, uma vida plena. Apvida faz bem para você. Ó, o Aldo Rebelo seguiu a agenda, como a gente falou, na sexta-feira, né, aqui em São Luís, e teve a presença do governador, das autoridades no lançamento da sua candidatura, né, à presidência da República pelo Partido Solidariedade. Marina Dias acompanhou toda essa agenda e coloca pra gente. Lançado em abril como pré-candidato à presidência pelo Partido Solidariedade, Aldo Rebelo esteve em São Luís cumprindo uma vasta agenda política. O lançamento de sua pré-candidatura no Maranhão aconteceu ao lado do governador Flávio Dino, candidatos a deputados estaduais e federais como Simplício Araújo, presidente do partido no estado, vereadores e outras lideranças políticas como a senadora Elisiane Gama. Aldo Rebelo é um quadro político de grande qualidade, foi ministro, presidente da Câmara, é meu amigo pessoal há muitos anos, fui deputado junto com ele. É uma pessoa habilitada, preparada para exercer qualquer função pública no país.
Hoje pertence a um partido que integra a nossa aliança política desde 2014, presidido pelo deputado Simplício Araújo. Portanto, eu tenho cumprido esse protocolo, esse compromisso de, com muita alegria, acolher todos os pré-candidatos a presidente da República que pertencem a partidos que estão na nossa aliança estadual, são por mim recebidos, apoiados. No Maranhão, pelo partido, há pelo menos 22 candidatos a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Aldo Rebelo foi deputado federal por 6 mandatos consecutivos entre 1991 a 2015 e presidiu a Câmara entre 2005 e 2007. Foi ministro das Relações Internacionais do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, na gestão Dilma Rousseff, comandou os Ministérios do Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Ele foi filiado por 40 anos ao PCdoB, partido que deixou em 2017 para filiar-se ao PSB, mas deixou a legenda para filiar-se ao Solidariedade. Na ocasião, ele falou sobre os laços afetivos que tem com o Maranhão e suas potencialidades, observadas em suas constantes visitas ao estado. Ele avalia como positiva sua passagem pela cidade e acredita na força que o partido tem no estado. E rever o Maranhão é sempre importante. E acho que encontrar o governador Flávio Dino, e acho que também conseguimos discutir ideias importantes, para o futuro do Brasil, que era o objetivo da viagem, já que se tratava do lançamento da minha pré-candidatura à presidência da República. Para o presidente do partido no Maranhão e pré-candidato a deputado federal, essa foi uma etapa importante e exitosa. Histórico bom de governo, com grandes programas que são muito positivos para a sociedade e que merecem todo o nosso apoio em continuar. Essa frase, falando em política, já é um meme, né? O brasileiro não sabe mais a escalação da seleção, mas sabe os 11 ministros do STF. Por coincidência, sai hoje a lista do Tite. E nós temos uma reportagem sobre essa mudança de comportamento dos maranhenses e dos brasileiros. Falta apenas um mês para a Copa do Mundo e nas ruas e comércios não há nada que identifique isso. O que é de causar estranheza, já que vivemos no país do futebol. Para alguns observadores, tem pouca gente entusiasmada com a seleção brasileira. Tudo bem, classificamos para a Copa da Rússia com muita autoridade, como em poucas ocasiões. Aliás, em nossa história do futebol recente, a equipe está até mais entrosada nos últimos meses e a liderança do técnico Tite anima até mesmo os mais pessimistas. Além disso, jamais poderíamos ignorar o fato de que o futebol é o esporte nacional por excelência, inclusive muito identificado com a classe trabalhadora. Portanto, é realmente surpreendente essa possível indiferença ao futebol. Mas, afinal de contas, o que está acontecendo? Cadê aquela paixão, aquela expectativa, aquele grito na garganta? Para este radialista esportivo, esse desânimo é um reflexo do que se vê nos próprios jogadores. Os jogadores não se mostram mais com aquele amor como existia por vestir uma camisa da seleção. Antigamente era diferente, era um prazer, existia um prazer do jogador em chegar até a seleção. Agora não existe mais isso não. Se for convocado, tudo bem, se não for, tudo bem também. Apesar destas considerações feitas pelo jornalista fazerem todo sentido, não podemos deixar de incluir a preocupante realidade social e econômica do Brasil, que não poderia estar distante da boca do povo. Não há como negar que o circo no país está pegando fogo. Presidente elegível, ex-presidente preso, crise econômica. Dá para pensar em futebol diante a tudo isso? Mas até agora o pessoal está mais preocupado, ele já sabe o nome dos 11 ministros, mas não sabe a seleção brasileira que vai jogar. Time brasileiro, a senhora já sabe quais são os jogadores? Do Brasil Daniel Alves, eu não sei se o Neymar vai entrar, tem o Gabriel de Jesus e por aí vai. Bom, até que as opiniões foram divididas, tá todo mundo com um olho no peixe e outro no gato. Mas antes era assim? A gente sabe que não, né? Copa do Mundo era Copa do Mundo. Passávamos 4 anos esperando, ansiosos por este momento. Os dias de jogos pareciam feriados. E agora, parece que a falta de esperança e a sensação de termos um país se fragmentando parece dominar com razão o imaginário popular. Conversamos com um cientista político para tirar a dúvida se o brasileiro está mais interessado em política do que em futebol. Será?
Política e futebol são temas que envolvem paixões, né? E, principalmente nesse contexto de polarização da sociedade nacional, é um debate que está sendo pautado pelos meios de comunicação. Então, as pessoas estão mais sensíveis à questão da política porque é a pauta do dia, é a ordem do dia. Talvez futebol e política sejam, de fato, departamentos muito distantes. Mas este esporte, enraizado na nossa cultura, representa também uma possibilidade de desligamento da realidade. A gente até esquece dos problemas no auge da emoção. Por mais apaixonado por futebol que o brasileiro seja, não dá para ignorar o mundo real. Nossa missão, além de fazer bonito na Copa e chegar à final, é derrotar essa corrupção que assola o Brasil. Interessante perceber que não é só a questão da corrupção da política, né, mas a corrupção do próprio futebol, né, onde se tem uma federação enrolada, também uma confederação que, né, tem aí ex-presidentes presos, colocados em outros lugares, enfim. Parte da descredibilidade no futebol vem dessa questão administrativa, dessa questão interna que da CBF para a federação vai também para alguns clubes. Enfim, hora do print, 99103-2323. Coloca aí na tela o que o povo tá falando. Manda um abraço para mim aqui em Itauauau. É Itauauau? Em Alcântara, é o Diniz. Um abraço, Itauauau. E o pessoal que tá aí, né, em Alcântara, que pega a TV Guará e tá contando espinha de peixe. Boa tarde, quero ganhar a cesta da Zé. Ó, minha comadre, foi semana passada. Tô precisando, tô desempregada. Foi semana passada, minha querida. Boa tarde, Danilo, sou seu fã. Obrigado, gentileza sua. Ainda não vieram olhar aqui a Avenida João Alberto, que tá quase em transitar. Rapaz, o João Alberto vai perder o mandato dele no Senado no final do ano e não vão mandar essa matéria aí, rapaz. É a Francisca, lá do Recanto dos Pássaros. Muito obrigado, Francisca. E seguinte, ó, o V10 já volta, vem a parte Talk Show. A Tati Sodré vai estar aqui, ela é encantadora. Você vai conhecer o talento que ela tem. Segura aí.